Graças a Deus que a igreja, amém? Motivo de muita alegria, mas um culto podemos estarmos na presença do nosso Deus para ouvir aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas nesta noite. Creio eu que Deus irá falar no meu e no seu coração através da mensagem do Senhor. Porque Deus é aquele que ordena a bênção através das suas misericórdias, através da sua palavra. Quando nós saímos dos nossos lares e entramos na casa de Deus, é porque Deus quer falar algo ao meu e ao seu coração. Amém? Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo até o versículo de número 17. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de 1 a 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para ali aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou-se, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos veio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que Jonas fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos nós por causa da vida deste homem,
e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? A gente pode se sentar. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: não fuja dos propósitos de Deus. Nós estarei falando um pouco a respeito deste homem, deste profeta chamado Jonas, e creio eu que a história e a mensagem que será ministrada neste culto falará conosco através do Espírito Santo de Deus. Muitos conhecem um pouco da história desse profeta chamado Jonas, um homem conhecido como um profeta fujão, um homem que quis se recusar em fazer a vontade de Deus, mas que no fim ele teve que se render e fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou. Um homem que fez de tudo para fugir dos planos e dos propósitos de Deus. E quando um homem ou uma mulher faz de tudo para fugir dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, ele sofre um bocado, até reconhecer que sem Deus nada eles podem fazer. Por quê? Porque Deus ele tem que ser o centro de todas as coisas em nossa vida. Sem Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem Deus, os lugares que nós poderemos chegar são lugares de derrota, são lugares que muitas vezes acabam com os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Então, sem Deus é caminho de derrota. Sem Deus nós não chegaremos nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, naquilo que muitas vezes Ele tem preparado para nossas vidas e aquilo que nós almejamos nos nossos corações. Nós vimos aqui que Deus então ele chega para o profeta Jonas e ele fala assim: olha, levanta e vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, né? Prega contra essa cidade. Por quê? Porque a malícia dessa cidade chegou até mim. Então aqui nós já podemos aprendermos uma lição para nossas vidas. Nós vimos aqui que Deus mandou Jonas ir a Nínive porque a malícia do povo chegou até Deus. Então não são só as boas obras que nós fazemos que chegam até Deus. Quando nós fazemos as más obras também, elas alcançam o trono de Deus. Por isso que nós temos que observarmos que tipo de obras estamos praticando, que tipo de ações estamos fazendo. São ações boas? Se sim, terão bons resultados. Mas se as nossas ações também são maus, também teremos consequências daquilo que fazemos, daquilo que praticamos, puxado para o lado do mal. Aqui diz a história que Jonas então ele se levantou. Mas para que ele se levantou? Olha aí no versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir da presença ou da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Ou seja, Jonas ele se levantou para fugir da presença de Deus. E como foi falado, quando um homem ou uma mulher foge da vontade de Deus, ele sofre um momento de decadência em sua vida. Nós iremos ver que o estado de Jonas, mais para frente, cada vez foi se afundar mais em sua vida. Por quê? Porque ele não quis se render aos propósitos de Deus, ele não quis se render à vontade de Deus. E Jonas era uma pessoa que queria fazer o oposto de Deus.
fazer algo que era da vontade de Deus, só que ele quis fazer algo que era da vontade dele. Então ele queria fazer algo que agradava o seu coração, e não queria agradar o coração do nosso Deus. Jonas amava Deus, mas não queria cumprir o que Deus queria, não queria fazer o que Deus queria que ele fizesse. Nós vemos aqui que Deus manda Jonas ir a Nínive, só que Jonas desce para Jope, e aí ele paga a sua passagem de navio que iria para Tarsis. Ele fez aquilo que era contra a vontade de Deus. Nós podemos observarmos aqui que ele foi até o porto, e aí ele pagou a sua passagem para fugir dos planos de Deus. E muitos hoje em dia também preferem pagar o preço para não fazer a vontade de Deus, para fugir da vontade de Deus. Paga o preço para não estar na presença de Deus, paga o preço para não cumprir a ordem de Deus. Só que quanto mais nós fugimos da presença de Deus, mais difícil ficam as coisas para nós. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós queremos fazermos como Jonas, queremos descermos a Jope, queremos comprar uma passagem para Tarsis e queremos fugir da presença de Deus. E ali nós mesmo pagamos o preço para fugir da presença de Deus. Mas quanto mais nós fugimos da presença de Deus, mais as coisas ficam difíceis. Como muitas pessoas dizem por aí, não é verdade? Se as coisas estão difíceis com Deus, imagine sem Deus, como serão as coisas? E muitas vezes nós preferimos pagarmos o preço e vivermos uma vida sem Deus, vivermos uma vida distante de Deus. E não é isso que Deus quer da minha vida, não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer para a nossa vida que nós venhamos vivermos de acordo com a vontade dEle, na presença dEle, buscando a Ele, sendo dirigido por Ele, sendo ordenado por Ele. É isso que Deus quer da minha vida e quer da sua vida. Por quê? Porque a palavra dele diz assim que os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas vontades não são as vontades do nosso Deus. O nosso Deus tem algo diferente para nós. O nosso Deus tem algo glorioso para nossas vidas, tem bênçãos futuras para nossas vidas. Só que para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, só que para nós alcançarmos o propósito de Deus sobre nossas vidas, nós temos que estarmos na presença do nosso Deus. Nós temos que estarmos buscando a Ele, temos que estarmos obedecendo a Ele, para receber aquilo que Ele tem preparado para a vida da sua igreja, preparado para a nossa vida. E aqui começa então a primeira tempestade na vida de Jonas. Jonas desce ao porto, embarca no navio, e quando ele embarca no navio, diz a história que de repente Deus manda uma tempestade de vento contra aquele navio. Uma tempestade de vento que parecia que o barco ia se quebrar, parecia que o barco ia se afundar. As pessoas então, os marinheiros daquele navio, começam então a ficar apavorados com aquele grande vento, com aquela grande tempestade, porque aquela tempestade não era normal, aquela tempestade era uma tempestade diferente. E muitas vezes, quando nós passamos por uma luta, passamos por alguma dificuldade, nós sabemos que muitas vezes as dificuldades têm algo diferente, é diferente da outra. Às vezes é mais tribulosa que a outra, às vezes é mais dificultosa que a outra, às vezes dá mais trabalho para a outra, e muitas vezes nós não entendemos, o grau da tempestade. E esses marinheiros viram que essa tempestade não era normal, era algo sobrenatural. Como muitas vezes a tempestade que nós passamos não é normal, e sim sobrenatural. Enquanto isso, os marinheiros começam ali então a jogar as suas cargas para poder aliviar o peso, para ver se a tempestade passava. Então Jonas, o que ele faz? Ele desce ao porão do navio, ele começa então a descer, a decadência de Jonas. Ele começa então a descer, e ali ele vai dormir, vai descansar. Os marinheiros chegam até eles e falam assim: ô filho, levanta, invoca o teu Deus. Ou seja, olha o tamanho da tempestade lá fora. O que você está fazendo? Está descansando? Está dormindo? Levanta e clama a teu Deus. Quem sabe Ele não se lembra de nós, para que nós não morramos.
Os marinheiros então lançam sorte e a culpa cai sobre Jonas. O porquê daquela tempestade estava acontecendo? Os marinheiros falam assim: por que está acontecendo essa tempestade? Porque a sorte caiu sobre Jonas e ele era o culpado daquela tempestade. E Jonas então responde aos marinheiros: olha, eu sou um homem temente a Deus. Eu sou um homem que estou fugindo da presença de Deus. Por isso que veio essa tempestade. Os marinheiros então ficam apavorados, ficam com medo, porque vê que Jonas fala que o Deus que ele serve é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle de todas as coisas. E perguntaram então para Jonas: o que nós faremos para que essa tempestade venha passar? O que nós faremos então para que essa tempestade venha parar? Jonas então responde aos marinheiros: se vocês me lançar no mar, o mar vai se aquietar, as ondas vão ficar normal, a tempestade vai passar, tudo vai se aquietar, porque eu sei que é por causa de mim que essa tempestade está acontecendo. Irmãos, aqui nós vimos que enquanto os marinheiros estavam preocupados com a tempestade, Jonas ele desce para o porão do navio para dormir, para ficar sossegado. Ele vai descansar achando que a tempestade vai passar. Como muitas vezes, quando a tempestade chega na minha vida e na sua vida, e muitas vezes quando nós estamos lutando sem Deus, achamos que aquilo ali vai passar, que aquilo ali vai parar, e muitas vezes não fazemos nada para que Deus venha intervir, para que Deus venha parar, para que Deus venha passar aquela tempestade sobre o qual sobreveio sobre nós. Existem pessoas e famílias que a casa muitas vezes está de ponta cabeça, o trabalho está uma tribulação, eles estão passando por uma enorme tempestade, por uma enorme tribulação, e muitas vezes eles estão tranquilos, muitas vezes estão dormindo, muitas vezes estão sossegados, e eles até sabem que muitas das coisas, das tribulações, das lutas, muitas vezes somos nós mesmos que causamos as lutas, nós mesmos somos que causamos as tempestades, nós mesmos somos que causamos muitas vezes as tribulações sobre as nossas vidas. Então muitas pessoas sabem que as lutas, as tribulações, nós somos os causadores delas mesmo. Existem tempestades que acontecem que são da vida mesmo. Outros trazem para nós podermos também resolver algumas questões. Mas existem muitas tribulações que nós mesmos somos os culpados. Existem muitas lutas que nós mesmos somos os culpados. Muitas tempestades acontecem, sabe por quê? Porque muitas vezes nós fugimos do propósito de Deus. Muitas tribulações acontecem nas nossas vidas porque nós fugimos da vontade de Deus. Deus muitas vezes quer impedir as lutas, as tribulações, as provas, as provações da nossa vida, e muitas vezes nós não se rendemos a Deus, muitas vezes nós fugimos da presença de Deus. Por que Jonas fugiu da presença de Deus? Porque não queria fazer a vontade de Deus, e por isso veio a tempestade, e por isso veio a luta, e por isso veio o vento, e por isso veio aquele vendaval sobre o navio, ao ponto de despedaçar, ao ponto de fazer o barco afundar. Muitas tempestades acontecem por nós mesmos, e aí o inimigo ele vem com tudo, porque o papel do inimigo muitas vezes na minha vida e na sua vida, e esse é o principal papel dele, é matar, é roubar e é destruir. Quando ele vê que ele está ganhando a batalha, ele vem com tudo, porque ele sabe que ele está ganhando, ele sabe que os planos dele estão fluindo, ele sabe que os planos dele estão dando certo, ele sabe que ele está destruindo a família, ele sabe que ele está destruindo o lar, ele sabe que ele está destruindo a nossa fé, ele sabe que ele está destruindo a nossa vida, ele sabe que está nos levando para um buraco, mas ele não desiste enquanto ele não acabar os planos dele.
Mas existe um Deus também que não desiste de mim, não desiste de você. Existe um Deus que é na minha vida e é na sua vida. Existe um Deus que tem um plano, um projeto, sonhos e objetivos na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Mas nós temos que estarmos na presença de Deus. Nós temos que buscarmos a esse Deus. Nós temos que perseverarmos nesse Deus. Eu costumo dizer assim que dentro de nós existem dois gigantes. Existe o gigante do bem, existe o gigante do mal. Aquele que nós alimentarmos mais é o que terá mais força sobre nós. Quem nós estamos alimentando? Quais são as nossas ações? Estamos alimentando o nosso bem? Estamos se alimentando das coisas de Deus? Ou estamos se alimentando da coisa do mal? Daquilo que o inimigo muitas vezes tem mostrado ao meu e ao seu coração, dos pratos que ele tem colocado na minha e na sua frente. Muitas vezes nós não queremos buscarmos mais pela nossa família. Muitas vezes nós não queremos buscarmos mais pelo nosso cônjuge. E muitas vezes nós não queremos buscarmos nem por nós mesmos. Existem situações que nós estamos em casa e falamos assim: vou jogar a toalha, vou desistir, não vou lutar mais pela minha família, não vou lutar mais pelo meu casamento. Aliás, eu não vou lutar nem por mim mais. Vou parar com tudo. Tem pessoas que já estão se entregando os pontos. Por quê? Porque não querem mais continuar na presença de Deus, não querem mais se firmar em Deus, não querem mais buscar em Deus, não querem mais confiar em Deus. E quando o inimigo ouve isso da minha boca e ouve isso da sua boca, ele fala: é isso mesmo, é assim que eu quero, esse é o meu plano, e eu estou vendo que está dando certo. Então não alimente as coisas do mal, mas se alimente das coisas do bem, porque é assim que nós iremos conquistarmos os objetivos e propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E muitas vezes nós não queremos buscarmos por nós mesmos, e muitas vezes quando a situação ela começa a tomar conta da nossa casa, tomar conta da nossa vida, as situações muitas vezes ficam incontroláveis. Porque o propósito da tribulação, o propósito da luta, o propósito das provações de nós é nos deixar muitas vezes sem controle das coisas, sem saber o que fazer. E muitas vezes Deus nos dá a direção, como deu a direção para Jonas. Fala: Jonas, o seu caminho é para mim, o seu caminho não é para Tarsis. Como Deus fala muitas vezes para mim e para você: o seu caminho é na minha presença. O seu caminho é andar comigo. O seu caminho é andar na direção que eu apontar, que eu designar. Por quê? Porque eu sei aonde você vai chegar. Eu sei aonde você vai chegar e aonde que eu quero que você chegue. Porque lá tem propósito, lá tem salvação, lá tem cura, lá tem libertação, lá tem aquilo que eu tenho preparado para a sua vida e para a vida da sua família. E muitas vezes nós sabemos que temos que fazer, mas não fazemos aquilo que temos que fazer. E fazemos como Jonas, fugimos do propósito de Deus. A tempestade ela veio por causa de Jonas. Deus queria que Jonas fosse para um destino e Jonas foi para o outro. Jonas estava no lugar certo, no porto, mas embarcou para o lugar errado. E muitas vezes nós até podemos estarmos no lugar certo, na igreja, na presença de Deus, mas não fazendo as coisas certas, fugindo da vontade de Deus, fugindo do propósito de Deus. E muitas vezes nós falamos: mas eu vou para a igreja, eu frequento os cultos, eu sempre estou lá na casa de Deus, mas muitas vezes não estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes não estamos andando na direção de Deus. Deus fala Nínive, nós falamos Tarsis. Vai andar dois juntos se um não estiver de acordo? Não vai. Deus quer nos poupar de muito sofrimento. O interessante foi que Jonas ele reconheceu que a tempestade foi por causa dele, mas mesmo assim ele não se rendeu.
E muitas vezes nós reconhecemos que os erros da nossa vida, muitas vezes somos provocados por nós mesmos, mas muitas vezes nós não nos rendemos a Deus. Jonas pediu aos marinheiros: olha, me joguem no mar. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai passar. Jonas preferiu morrer do que cumprir a vontade de Deus. E muitos hoje preferem morrer do que fazer a vontade de Deus. Só que o desejo de Deus não é que nós devemos morrer para não fazer a vontade dele. A vontade de Deus é que nós devemos viver para fazer a vontade do Senhor, para viver os propósitos do Senhor. Deus não nos chamou para sermos derrotados, mas Deus nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou, porque Ele tem propósito de salvação para nós, porque Ele tem vida eterna para nós. Nós vemos aqui então que os marinheiros então pegam Jonas, jogam Jonas ao mar. Jonas já estava no fundo do porão, agora joga Jonas no mar, e ele começa então a afundar. Diz a história que vem ali um grande peixe, engole então Jonas e leva ele mais para o fundo. Ou seja, Jonas está cada vez mais se afundando. Por quê? Porque está fugindo da presença de Deus, não se rende a Deus, e ele está cada vez mais se afundando porque está fugindo da presença de Deus. Ou seja, Jonas ele chegou ao fundo do poço. E assim acontece quando uma pessoa foge da presença de Deus. Eu quero dizer para você algo hoje: não fuja dos propósitos de Deus, não fuja da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz assim que melhor é obedecer a Deus do que se sacrificar. E hoje em dia tem muitas pessoas se sacrificando porque não querem obedecer à vontade de Deus. Eu costumo dizer assim que quando nós obedecemos a Deus, o maior beneficiado somos nós mesmos. Quando nós obedecemos a Deus, nós é que recebemos a bênção de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Deus transforma a nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, Deus transforma a nossa história. Quando nós obedecemos a Deus, Deus transforma o nosso caráter. Quando nós obedecemos a Deus, Deus transforma as adversidades em bênçãos, a maldição em bênção, as lutas em vitórias, as doenças em curas. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós é que recebemos o presente de Deus em nós. Diz a história que Jonas, no fundo do mar, então, dentro da barriga do peixe, ali ele vê que não tem mais para onde fugir da presença do nosso Deus. Jonas então ele fala assim: olha, não vale a pena fugir de Deus, porque o que Deus quer é bom. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não é Deus que tem que me obedecer, mas é eu que tenho que obedecer a Deus. E Jonas então ele vem do peixe ali, ele faz uma oração a Deus, ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele clama a Deus, e Deus ouve as orações de Jonas, de dentro da barriga do peixe, 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, refletindo sobre o que ele queria fazer, sobre obedecer a Deus e desobedecer a Deus, sobre fugir do propósito de Deus ou obedecer ao propósito de Deus em sua vida. Nós podemos muitas vezes descer ao fundo do poço ou estar no fundo do poço. Se nós clamarmos a Deus e reconhecermos Ele em nossa vida, Deus nos tira do fundo do poço. Deus nos coloca em terra firme. Deus nos dá mais uma chance. Ou seja, Deus nos dá uma nova oportunidade de fazermos a vontade do Senhor. No capítulo 3 de Jonas, versículo número 3, capítulo 3, versículo número 3, diz que Jonas então, agora em terra firme,
depois que o peixe lançou ele em terra firme, diz que Jonas então ele se levantou e ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e ali pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestidos de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando um homem ou uma mulher se levanta para fazer a vontade de Deus, não há ninguém que possa impedir. Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Quando um homem ou uma mulher se levanta para fazer a vontade de Deus, a palavra do Senhor diz ali em Isaías 43:13, que operando Deus, ninguém impedirá. Mesmo que o inimigo tentar impedir, se ele vier por um caminho, por 7 caminhos, ele terá que fugir. Por quê? Porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer. É a vontade de Deus que tem que ser cumprida. E Jonas então clama contra aquela cidade. E mais de 120 mil almas se convertem ao Senhor. O objetivo de Deus era salvar aquela cidade da destruição. O objetivo de Deus era mostrar para aquela cidade que existe um Deus de amor, que existe um Deus que aborrece o pecado, mas um Deus que ama o pecador que se arrepende, o pecador que não foge dos propósitos de Deus. O objetivo de Deus era mostrar para aquela cidade que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, que existe um Deus que tem um propósito na vida daqueles que não fogem de sua presença, que existe um Deus que tem promessa na vida daqueles que o aceitam, naqueles que permanecem, naqueles que prevalecem em sua presença. Existe um Deus que trabalha para aqueles que têm a confiança nele. Muitas vezes, irmãos, nós sentimos fracos, abatidos, inseguros, oprimidos, derrotados, porque muitas vezes nós fugimos do propósito de Deus, fugimos da vontade de Deus. Pastor, o que é então fugir da vontade de Deus? Fugir da vontade de Deus é quando nós não oramos mais. Fugir da vontade de Deus é quando nós não lemos mais a palavra de Deus. Fugir da palavra de Deus, fugir da vontade de Deus, é quando nós não cremos mais nele. É quando nós passamos por uma luta, por uma adversidade, e muitas vezes esta situação que eu estou passando, nem o Senhor pode resolver. Isso é fugir da vontade de Deus. Isso não é crer na vontade de Deus. Fugir da vontade de Deus é quando nós não louvamos mais a Ele. É quando nós não buscamos mais a Ele. É quando nós não fazemos mais a vontade dEle. Ir para Nínive é fazer a vontade de Deus. Ir para Tarsis é fazer a vontade de Jonas. Quais são as cidades que estamos indo? Estamos indo para Nínive ou estamos indo para Tarsis? Ir para Tarsis é fazer as nossas vontades. Lembra de Saul? Lembra do rei Davi? Saul era um rei que tinha o coração voltado para os seus desejos, para as suas vontades. Davi era um homem que tinha o coração voltado para Deus. E esse rei Davi ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele vivia os propósitos de Deus em sua vida. É esse coração que Deus quer encontrar na minha vida e na sua vida. Esse é o propósito de Deus em nós. Nos livrar muitas vezes da destruição eterna. Nos livrar muitas vezes de lutas, batalhas, perseguições. Irão acontecer algumas nas nossas vidas? Irão. São inevitáveis.
mas Deus quer limitar muitas coisas maiores sobre as nossas vidas e quer nos dar coisas melhores para mim e para você. Quero dizer para você que neste ano de 2023, que está para se aproximar, não fuja dos propósitos de Deus. Viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para a sua família. Pastor, é difícil. Quem disse que seria fácil? Não é fácil, mas também não é impossível, porque aquilo que é impossível para mim, para você, para Deus, todas as coisas são possíveis. Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas na minha vida e na sua vida. Deus é aquele que pode mudar o quadro da minha história e da sua história. Deus é aquele que pode realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos. Deus é aquele que pode transformar a minha casa, a sua casa, a nossa família, os nossos familiares. Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Lucas 1,37 diz que Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer, mas Deus respeita vontades. Deus, ele respeita a minha e a sua decisão. Fugindo da presença de Deus, nós não iremos alcançar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Mas se nós permanecer na presença de Deus, você pode crer que para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é aquele que pode realizar o desejo do meu e do seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Quando Deus fala alguma coisa, Ele faz. Deus, Ele fala na palavra do Senhor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos que ficarmos firmados nessa palavra. Temos que ficarmos firmados nas promessas de Deus. Para onde nós estamos indo? Para onde nós queremos chegar? Não fuja dos propósitos de Deus. Permaneça firme, fiel a Deus, para receber aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesta noite, através dessa palavra. Que Deus venha fazer com que essa palavra venha achar guarida no meio do seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no teu filho amado, primeiramente agradecemos ao Senhor, Pai, por cada vida neste lugar, Pai. E cada vida, Pai, que aqui está, que o Senhor trouxe, porque o Senhor tem propósito, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. Pai, a tua palavra foi ministrada aqui nesta noite, Pai. Muitas vezes, Pai, fugimos, Pai, da tua vontade, Pai, porque muitas vezes, Pai, não queremos fazer, Pai, aquilo que o Senhor ordena para nós, Pai. Mas nós hoje, através da tua palavra, nós ouvimos, ó Pai, que o melhor a fazer é como Jonas fez, ó Pai, se render ao Senhor, ó Pai, para cumprir as tuas palavras, cumprir as tuas promessas, para receber aquilo que tu tens, ó Pai, para nossas vidas, ó Pai, nesta noite. Pai, nos ajuda, Pai, nos momentos de fraqueza, nos momentos, Pai, que muitas vezes, ó Pai, nos entristecemos, desanimamos, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, queremos desistir, ó Pai, mas o Senhor é aquele Deus que fortalece, o Senhor é Deus que tem propósito nas nossas vidas, ó Pai. E nós não queremos fugir do teu propósito, mas nós queremos, Pai, que o teu propósito, Pai, se cumpra em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos na tua presença, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e bendizemos em teu santo nome. Amém.